estar aqui com vocês mais uma vez. Desta vez não se trata de um curso, mas de um retiro. E não sei se vocês já receberam o texto. Nosso retiro terá um tema. Todas as nossas meditações girarão em torno de um tema: os encontros de Jesus. Vocês que já são aqui alunos do Mater há mais tempo, já estão acostumados com o ritmo de retiro, mas na linha inaciana. Este ano, este retiro será diferente. Nós vamos fazer mais no estilo monástico, porque é o estilo, eu propus ao padre reitor, à equipe de formação, eles aceitaram. É o estilo que eu mais tenho familiaridade. Então vai ser um retiro basicamente uma grande léxio divina. Nós vamos tomar os textos da Escritura. Eu já coloquei os textos todinhos aí, vocês não vão ter nem que abrir muito a Bíblia. Já estão aí os textos. Mas basicamente a Sagrada Escritura. Vamos nos alimentar com a palavra de Deus e deixar que Deus fale. Bom, o Evangelho da Salvação, aquele que dá vida à nossa vida, não é primeiramente um texto ou uma ideia. O Evangelho é uma pessoa. É o anúncio de alguém, não é de algo. Nunca pensemos que o cristianismo é um anúncio de ideias, ou de uma moral, ou de uma doutrina. Nada disso. O cristianismo é o anúncio de alguém. A boa notícia é alguém. Alguém que nos encanta. Alguém que nos fascina. Alguém que de tal modo nos seduziu que a gente deu a vida por ele. Que a gente está dando a vida por ele. Esse alguém é Jesus, nosso Senhor. Então o Evangelho é uma pessoa viva. O Evangelho não é primeiramente, atenção, a palavra de Jesus. O Evangelho não é primeiramente a pregação de Jesus. O Evangelho é Jesus. É Jesus. Nosso Senhor não pergunta primeiro: tu crês no que eu digo? Tu concordas com o que eu ensino? Não. Nosso Senhor diz: tu me amas? Tu dás a vida por mim? Quando Nosso Senhor chamou a gente, chama cada cristão, mas de modo especial a nós para o ministério sagrado, Ele chama para quê? Para ficar com Ele, para amá-lo, para ser amado por Ele, para começar com Ele uma história de amor. Então essa é a experiência cristã. Portanto, para nós o Evangelho é Jesus, a sua vida, as suas atitudes, as suas palavras, as suas opções. Tudo isso é o anúncio da salvação, o Evangelho da graça que nos dá vida em plenitude. Então, meus irmãos, vejam que ser cristão é um exercício de a vida todinha olhar Jesus, encantar-se com Ele. A vida todinha do cristão é só isto, não é mais do que isto. É desenvolver uma tal amizade, uma tal intimidade, uma tal relação pessoal com Jesus, que a gente termine sem nem sentir, fazendo o que Ele faz, pensando o que Ele pensa, vivendo como Ele viveu. A tal modo de poder dizer como São Paulo: já não sou eu quem vive mais, é Cristo que vive em mim. Isso é ser cristão. Só isso. E isso tudo. Só isso e isso tudo. É uma relação de amor, meus irmãos. De amor com nosso Senhor. Quando a gente tem uma experiência assim com nosso Senhor, a vida toma um novo rumo. Tudo a gente começa a ver de um modo diferente. Aquilo que São Paulo diz: tende em vós os mesmos sentimentos do Cristo Jesus.
É uma questão de convivência. De tanto conviver com ele, eu termino tomando os jeitos dele. Mas onde é que nós podemos colher Jesus? Onde é que a gente pode olhá-lo nos olhos? Onde é que a gente pode colocar nosso ouvido no seu peito e escutar o pulsar do seu coração? Onde é que a gente encontra esse Jesus vivo? Onde podemos contemplar o Senhor de modo amoroso e fresquinho, diretamente, coração a coração? Não Jesus apresentado por este ou aquele teólogo, mas o Jesus em carne e osso. Esse Jesus a gente encontra nos textos sagrados, nos evangelhos, no Novo Testamento. Porque ali sim, esses textos são inspirados pelo Espírito Santo. Esses textos são palavra de Deus. Esses textos do Novo Testamento, não interessa o autor humano. Não interessa se foi São Paulo, se foi São Marcos, se foi São Lucas, não interessa. Interessa num segundo momento. Interessa com menos interesse. O essencial é que a gente compreenda, nestes textos santos, Deus nos mostra Jesus. Jesus como ele é. Jesus nas várias facetas do seu mistério. Esta é a diferença de você colher Jesus na Sagrada Escritura, de colher Jesus que um teólogo apresenta. O teólogo apresenta uma interpretação que ele tem de Jesus, uma sensibilidade que ele tem de Jesus, que pode ser boa, mas é humana. Enquanto no Novo Testamento vocês têm Jesus como Deus apresenta, Jesus como ele é. E é isso que nós vamos fazer nestes dias de retiro, tomando a palavra de Deus, tomando os evangelhos, olhar Jesus, bem de pertinho, olhá-lo. Vamos olhar, vamos contemplar Jesus, ouvindo-o, admirando-nos com ele, nos vários encontros que vivenciou ao longo do seu ministério. Eu vou lhes apresentar 12 encontros de Jesus, em 12 situações. E olhando Jesus, nesses encontros, a gente vai ver quem ele é. A gente se revela no dia a dia. A gente se revela convivendo. Se o Evangelho é Jesus, então vamos ver como é que ele age, como é que ele encontra as pessoas, como é que ele reage, como é que ele sente. E a gente olhando esses encontros, a gente vai ver quem é Jesus, a gente vai descobrindo qual a missão dele, a gente vai vendo o rosto do Deus a quem ele chama de Pai, e a gente também vai olhando nos encontros de Jesus, nas atitudes das pessoas que vão encontrar Jesus, a gente vai se ver. A gente vai ver que a gente tem muito daquele lá, daquela, e a gente então vai vendo o nosso coração. Então vejam, é assim com a palavra de Deus. Olhando a palavra de Deus sem sentir, a gente vai se olhando. A gente vai olhando Deus, a gente vai olhando o coração de Cristo. Então vejam, eu não quero propor nada meu. Eu simplesmente quero fazer isso com vocês. Pegar cada um de vocês pela mão e mostrar quase que por uma brechinha, a brechinha do Evangelho, o Senhor Jesus no seu modo de encontrar as pessoas, no seu jeito de revelar-se, de revelar o Pai e de nos revelar a nós mesmos. Eu não vou dizer a vocês, vocês devem fazer isso, vocês devem viver assim, vocês devem fazer aquilo. Não vou fazer nada disso. Eu só vou falar de Jesus. E se vocês escutarem, Jesus vai falar para vocês, com toda certeza. O bonito do retiro, eu já preguei muitos retiros na vida, viu? Muitos mesmo. O bonito do retiro é que o pregador fala e todo mundo ouve com os ouvidos do corpo a mesma palavra. Mas na palavra do pregador, Deus fala. E aí cada um ouve diferente.
Cada um ouve o que Deus lhe quer dizer. Não interessa a palavra do pregador. Interessa o que Deus, usando a palavra do pregador, vai dizer a cada um de vocês. E aí, meus irmãos, estejam atentos, porque Deus fala. Eu sempre costumo dizer, e coloquei aqui, né, todo retiro é uma experiência de fé. Todo retiro é um teste para a nossa fé. Porque no fundo, a questão é crer que Deus está realmente presente no mundo. Crer que Deus olha para mim, faz conta de mim, como diz o Salmo 138, 139. Senhor, tu me sondas, tu me conheces. Ou seja, vocês creem, meus irmãos, que Deus lhes fala? Vocês creem que Deus, nesses dias, quer falar a você? Que não é uma questão psicológica, Deus está pensando nisso. Não, mas que Deus realmente, por trás da minha estrutura psicológica, emocional, afetiva, da minha inteligência, Deus realmente vai me falar. Crê que Deus me espera, que Deus espera uma resposta minha. Eu não sei o que Deus vai falar a cada um, mas eu lhes digo, Ele vai falar. E lhes peço, a vocês, meus irmãos mais novos, cuidem de responder ao Senhor. Nunca deixem que o Senhor lhes fale em vão. Nunca deixem que uma palavra de Deus caia no coração de vocês sem uma resposta. Lembrem que o primeiro mandamento é: ouve, ó Israel. Ouve. Nós somos Israel. Abre teu coração. O Senhor teu Deus te vai falar. E se eu me abrir, se eu escutar, eu crescerei na intimidade com Jesus. Repito, vocês se sentem chamados ao sacerdócio. Nosso Senhor não chama vocês primeiro para fazer coisas. Se querem saber, o mundo já está salvo, viu? Não são vocês, não sou eu quem vamos salvar o mundo. Já está salvo. Na cruz, Deus salvou o mundo. Nosso Senhor chama vocês primeiramente, se querem ser padres, para ser amigo dele, amigos dele. Está lá no capítulo 3 de São Marcos, versículos 13 a 15. O Senhor passou a noite em oração e ao descer do monte chamou os que ele quis para que ficassem com ele. Primeiro para isso, para que ficassem com ele. Depois para enviá-los a pregar e expulsar os demônios. Mas a gente tem a mania de pular essa primeira parte. Não, quero ser padre para levar o evangelho. Quero ser padre para pregar. Quero ser padre para fazer o bem aos outros. Conversa. Isso é no segundo momento. Quero ser padre primeiro, porque te amo, Jesus. Quero ser padre primeiro, porque tu me cativaste, Jesus. Quero ser padre primeiro, porque eu fui escolhido por ti. Tu me chamaste amigo. Quero ser padre, porque já não saberia viver sem ter a ti como o meu maior amor, como o meu maior amigo, como o bem da minha vida. Aqui está, queridos irmãos, a verdade ou a mentira da nossa vocação. A verdade ou a mentira. Então, é essa amizade, essa intimidade com Jesus, que na verdade é indispensável, é fundamental. Por isso que esse retiro não será um retiro prático. Ou seja, eu não vou dizer a vocês, vamos fazer isso, os frutos do retiro vão ser esses. Nada disso. Eu só vou falar de Jesus para vocês essa semana todinha. Só isso. Com qual intenção? Nenhuma. É porque falar dele é bom. É porque ele é bonito. É porque ele é capaz de encher o coração da gente. E a gente fala do que gosta. Pronto. Eu vim essa semana falar para vocês de Jesus. Ou melhor, juntamente com vocês,
olhar Jesus, escutar Jesus nos evangelhos. Peço a vocês que cuidem de fazer silêncio para poder vê-lo, para poder ouvi-lo. O silêncio é sempre uma luta. É uma luta. Não existe o silêncio. O silêncio a gente faz. Eu passei uma parte da minha vida no mosteiro trapista. Os trapistas são silenciosos, não falam. Mas veja, não existe o silêncio trapista. Existe o silêncio que eu faço. Se eu falar, acabou-se o silêncio trapista. A gente estava trabalhando, limpando o mosteiro, estava no pomar. Se a gente abrisse a boca e começasse a conversar, não tinha silêncio trapista nenhum. Então, o silêncio do retiro, ele não existe solto nas nuvens. O silêncio eu faço. E devo começar com o silêncio físico, calando a boca. E depois, aos pouquinhos, esse silêncio físico torna-se silêncio do coração. Nenhum dos dois é fácil. Nenhum dos dois. É uma luta. E é preciso aprender. Aprender logo cedo, logo no seminário, a fazer silêncio. Porque senão serão padres tagarelas. Vão falar pelos cotovelos e a palavra não vale nada. A palavra só é preciosa se brotar do silêncio. Um padre tem que saber, no seu dia, ter momentos de silêncio. De manhã cedo, quando se acorda, se já se acorda escutando música, mesmo música piedosa, vendo televisão, é um modo de fugir do silêncio. Não, silêncio. Aquietar o coração. Deixar que o coração seja como uma terra fecunda na qual Deus fale. Aí sim, aí as palavras, quando brotarem, serão palavras que transmitirão o nosso Senhor. Então eu lhes convido a essa atitude de silêncio. Silêncio, primeiro, exterior mesmo, respeitando o silêncio do seu irmão, mesmo que você esteja agitado. E aos pouquinhos, nosso Senhor vai calando o coração da gente. Bom, então vamos lá. O primeiro encontro de Jesus. Serão 12 encontros, vamos para o primeiro. O encontro com João Batista. A missão de ser caminho para um outro. Somente o Evangelho de Mateus relata o diálogo entre Jesus e João Batista. Os demais apenas supõem um encontro entre o precursor e o Messias logo no início do ministério público de Jesus, pelo ano 28 da nossa era. Jesus morreu no ano 30. Jesus morreu no dia 14 de abril do ano 30. Então, 7 de abril do ano 30. Então, esse encontro com João Batista deve ter ocorrido, segundo os estudiosos, no ano 28 da nossa era. Vejamos o texto de São Mateus. Prestem bem atenção, mesmo que já... O nosso mal, quando escuta a Bíblia, a palavra de Deus, é pensar assim: já li esse texto, já conheço. Conhece nada. Deus está falando a gente agora, como se fosse a primeira vez. A gente deve sempre escutar a palavra do Senhor, como se fosse a primeira vez. E cada vez Ele nos dirá algo novo. Naqueles dias, vão observando os detalhes, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Pois foi dele que falou o profeta Isaías ao dizer: voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, aplainai as suas veredas. João usava uma roupa de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Seu alimento consistia de gafanhotos e mel silvestre. Então vieram até ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a região circunvizinha ao Jordão, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Como visse muitos fariseus e saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi então fruto que prove a vossa conversão, e não penseis que basta dizer: temos por pai a Abraão. Pois eu vos digo
que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. De fato, eu não sou digno nem ao menos de tirar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A pá está na sua mão. Vai limpar a sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas quanto à palha, vai queimá-la num fogo inextinguível. Nesse tempo, veio Jesus da Galiléia ao Jordão à procura de João, a fim de ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim. Jesus, porém, respondeu-lhe: deixa estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. E João consentiu. Batizado, Jesus saiu imediatamente da água, e logo os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Ao mesmo tempo, uma voz vinda dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Antes do encontro com Jesus, propriamente dito, convém que observemos este João batizador. A palavra batista quer dizer batizador. Não é fácil a missão de João. A missão dele é ser sinal de um outro. Ser apenas uma seta que indica o caminho. Uma voz que anuncia a palavra. João não existe para ele mesmo, meus irmãos. Como vocês não vão ser padres para vocês. Para aparecerem. Para fazerem sucesso. Não. Veja. João é apenas a voz que anuncia a palavra. Nos evangelhos, João é tão importante e tão sem importância. Somente Lucas se ocupa de suas origens. Mateus refere-se a ele de modo surpreendentemente abrupto. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Não se importa com o lugar de onde vem, nem quem seja precedentemente. Importa somente sua pregação. E a pregação de João é importante porque anuncia um outro. É o outro que é importante. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. De fato, eu não sou digno nem ao menos de tirar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João não é importante por si mesmo. É importante por causa do outro que ele anuncia. Para a gente que é ministro de Deus, para vocês que querem ser ministros do Evangelho, isso é essencial. Nós não somos galãs, nós não somos astros, nós não somos superstar, nós somos servos. Imagine se aquele burrico que entrou em Jerusalém levando Jesus pensasse que aqueles hosanas eram para ele. Não, é o Senhor que importa. É o Senhor. Veja, segundo São Lucas, toda a vida deste profeta de Deus, desta testemunha, o quarto evangelho chama João Batista de testemunha, quer dizer mártir. Martiria, o testemunho. Toda a vida de João é ela mesma uma profecia, uma preparação para Cristo. João, com a vida dele, vai sendo o precursor, quer dizer, o que cursa, o que caminha antes do outro, de Jesus. Pode olhar. São Lucas coloca anúncio do nascimento de Jesus, de João. Anúncio do nascimento de Jesus. Nascimento de João,
nascimento de Jesus. Pregação e morte de João, pregação e morte de Jesus. Veja, o que acontece com a vida de João acontece por causa de Jesus. Na carne dele, na vida dele, no destino trágico dele, ele está já completando a paixão do Senhor, a vida do Senhor, o mistério do Senhor. Veja, João não vive para si próprio. Mas eu também não posso viver para mim mesmo. Nem você, se é cristão, e muito menos se quer ser padre. Não se trata de eu buscar a minha satisfação, de realizar os meus planos, os meus sonhos. Larguem disso, meus irmãos. Isso leva a nada. Os sonhos da gente são doidos. Se trata de realizar o que Deus sonhou para mim. Não o que eu sonhei. Meu sonho é quimera, meu sonho é ilusão. No meu sonho eu sou o artista principal. No meu sonho eu vou dar o papel de artista principal para outro, sou eu. Eu sou o mocinho da novela. Só que essa novela é falsa. Sonhar o sonho de Deus para mim. Ah, mas no sonho de Deus eu não sou o mocinho. Não, o mocinho é Cristo. Mas no sonho de Deus, você sonha de verdade. O seu sonho é realidade. O seu sonho liberta você. Faz você viver uma vida que vale a pena. Então vejam, João, a vida dele todinha é profecia, é preparação do caminho do Senhor. É quem vem depois que importa. João vai na frente como um batedor. Quando aquelas autoridades chegam, na frente vão os batedores. Pois bem, interessa quem vem atrás. Interessa Jesus. João é apenas o pregoeiro, o que anuncia. É o anunciado que realmente interessa. É comovente o modo como João se relativiza a si mesmo. Olhe lá no quarto evangelho. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogarem. Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou. Eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe. Quem és então? És tu Elias? Ele disse, não sou. És o profeta? Ele respondeu, não. Disseram-lhe então, quem és para darmos uma resposta aos que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse ele, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eles tinham sido enviados pelos fariseus. Perguntaram-lhe ainda, e por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu, eu batizo com água. No meio de vós está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. Vejam, João declara-se a si mesmo como sendo a simples voz profetizada por Isaías. Afirma claramente que não é o Cristo, não é o profeta, não é o novo Moisés prometido por Deus em Deuteronômio 18. Quando perguntam, és tu o profeta? Não é um profeta, é o profeta. Que profeta? Os judeus esperavam um profeta que seria o novo Moisés. Porque no Deuteronômio está dito, olha, vou suscitar para eles um profeta como tu do meio dos seus irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca e ele lhes comunicará tudo o que eu lhes ordenar. Então os judeus esperavam esse novo Moisés. O novo Moisés é aquele que vai multiplicar os pães, como Moisés deu o maná no deserto. O novo Moisés não é João Batista, é Cristo. Então perguntam, és tu o profeta? E João diz, não. João não se preocupa consigo mesmo. Não quer atrair a atenção para si, mas para aquele que vem. É tão bonito como diz o prólogo do quarto evangelho.
houve um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Este veio como testemunha, como mártir, para dar testemunho, martiria da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz. Ele não atrai para ele mesmo. Como é triste quando um padre atrai as pessoas a si e não a Cristo. E depois, quando sai da paróquia, leva todo mundo com ele. Levam 3, 4 ônibus para a missa daquele padre, porque é o bam. Fracasso pastoral. Fracasso. Fez muito sucesso como astro pop, não como padre. Ele não era a luz. Ele veio dar testemunho da luz. A luz é um outro. Está aí o Santo Padre passando. Não interessa, meus irmãos. Cristo fica. Cristo permanece. Vocês são todos jovenzinhos, olha. Passarão. Vão ver depois chegarem outros. Vocês, quando forem padres, vão ver outros padres chegando e vocês passando. Outros fazendo melhor o que vocês um dia fizeram. E vocês vão percebendo que vão passando. O que interessa? Ele permanece. Ele fica. Ele continua novo em folha. Isso é que interessa. E ele permanecendo, a gente permanece nele. Vejam o exemplo de João. Santo Agostinho, de modo tocante, comenta: segui o exemplo de humildade de João. Julgam que é o Cristo, e ele diz não ser aquele que julgam. Não aceita para a sua glória o erro alheio. Se tivesse dito eu sou o Cristo, como seria facilmente acreditado? Ele que já era assim considerado antes que eu dissesse. Mas João não diz. Reconhece o que é. Diz não ser o Cristo. Humilha-se. Vê de onde lhe virá a salvação. Compreendeu que é uma lâmpada e temeu ser apagada pelo vento do orgulho. Não esqueçamos. É tão fácil esquecer que o centro é Cristo. É tão tentador na vida e na missão ocuparmos-nos de 1000 coisas e terminarmos por viver fazendo tudo do nosso modo, tornando-nos o centro e esquecendo-nos de que somos relativos e não temos luz ou vida para dar a ninguém. Qual é a luz que a gente tem para dar ao mundo? É Cristo. Qual é a vida que a gente tem para dar ao mundo, meus irmãos? É Cristo. A sua palavra, os seus sacramentos, a sua presença. E depois a gente sair de fininho. Como é bonito isso, quando o padre leva uma pessoa a encontrar o Cristo. E depois que Cristo e a pessoa se encontram, o padre se retira de fininho. Pronto, realizei a minha missão. E agora eu passo e ele fica. Ao invés de estar atraindo para si, fazendo o seu fã-clube, com aquele apego, aquela necessidade de compensação. Não, meus irmãos, não. Eu falo padre, porque é o destino de vocês. Mas a mesma coisa vale para um coordenador de grupo, para alguém que desenvolve uma tarefa na paróquia. Como é fácil a gente esquecer que o centro é nosso Senhor. Que é por causa dele que a gente presta aquele serviço. Que é por causa dele que a gente abraçou aquela vida. Pois bem, é tão fácil hoje colocarmos-nos a nós mesmos e nossas ideias, esquecendo sorrateiramente que o centro, a luz, a salvação são unicamente o Senhor. Para ajudar a vocês, eu vou colocando algumas perguntas para vocês meditarem. Pelo amor de Deus, não precisa pegar essas perguntas todinhas não, viu?
Aliás, não precisa pegar nenhuma. Só peguem se sentirem vontade. Se Nosso Senhor já colocar outras coisas, melhor ainda. Aqui é para ajudar. Então, João não é chamado para si próprio, para satisfazer sua própria vontade e seus interesses. É chamado para preparar o caminho de um outro, do Senhor. Quem é chamado ao sacerdócio deve ir aprendendo a não viver para si. Deve compreender que é chamado não para si mesmo e sua própria realização, não por um simples desejo pessoal, mas para ser presença e sinal de Cristo na igreja e no mundo. Vou ser padre porque é o meu sonho. Vou ser padre porque eu quero. Vou ser padre porque é bonito. Não. Vou ser padre somente por isso, porque o Senhor me chamou. Tenho medo, não queria, me sinto inadequado. O Senhor me chamou. Essa é a questão. Essa é a condição. Como você vê sua vocação? Como simples busca de realização pessoal? Ou como desejo sincero e amoroso de realizar a vontade do Senhor na sua vida? O padre verdadeiramente fiel nunca se coloca como centro. É Jesus o centro. Mas somente é possível deixar Jesus ser o centro do ministério se primeiro ele for o centro da minha própria vida. O Senhor tem sido realmente o centro da sua vida. Você pode realmente, com os fatos, com as atitudes de sua existência de cada dia, dizer que o ama verdadeiramente, que ele é o tudo da sua vida? Que tempo, que atenção você reserva para o Senhor na sua vida e no seu coração? São perguntas. Bom, feitas estas observações, vamos ao encontro, propriamente, de Jesus com o precursor. Mateus afirma que João pregava dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. É a mesmíssima pregação de Jesus. Se vocês olharem Mateus 4,17, vão ver isso. Jesus pregava dizendo: cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo, convertei-vos, arrependei-vos. Como é que pode? A mesma pregação. É que João não se prega a si mesmo. João não prega da cabeça dele. A pregação de João já é um eco antecipado da palavra que vem, de Jesus. A pregação de Jesus é a aurora do Messias que chega. João não tem pregação sua. Prega o que será o anúncio do próprio Cristo. Prega a pregação de Cristo. João não se preocupa com o sucesso, mas com a fidelidade. Meus queridos seminaristas, o que tem hoje de tentação na igreja, de preocupação com o sucesso. Ontem estavam dizendo no site da revista Veja, João Paulo fracassou, Bento XVI fracassou como Papa. Oh meu Deus, como são tolos. O critério de sucesso e fracasso para os cristãos é o critério da cruz. Jesus fracassou ou fez sucesso? Jesus termina sozinho. Não conseguiu convencer Israel de que ele era o Messias. Não conseguiu convencer o povo. Não conseguiu convencer as autoridades. Mais trágico ainda, não conseguiu convencer nem os 12. Nem os 12. Fugiram todos. Jesus ficou sozinho no horto. Terminou sozinho na cruz. Que fracasso total. Não soube nem escolher os 12. Veja, escolheram os cabras frouxos, covardes, fracos, lentos para crer. Qual é o critério? É o sucesso ou a fidelidade? Jesus foi fiel ao Pai até o fim. Fez-se obediente até a morte, e morte de cruz. E embora fosse filho, aprendeu a obedecer pelo sofrimento. Foi fiel. Esse é o critério. Pois bem, João não se preocupa com o sucesso, mas com a fidelidade.
E, no entanto, tanto João quanto Jesus colocam-se a serviço do reinado de Deus. Isso mesmo, viu? Também Jesus está a serviço. Também Jesus, nosso Senhor, anuncia um outro. A preocupação de Jesus é o Pai e o seu reino. Meu alimento é fazer a vontade do Pai. O que eu digo como escutei do Pai. A obra que eu faço como o Pai mandou que eu fizesse. Vejam, meus irmãos, vejam. Só esta missão é autêntica, só esta pregação é verdadeira. João está para Jesus e Jesus está todo para o Pai. Uns pontos para meditação. O centro da pregação e da missão do Senhor Jesus é o reinado de Deus, do Deus a quem Cristo chama de Pai. Este é também o centro da vida da igreja e da nossa vida, o Pai a quem Jesus nos leva. Nossa vida é verdadeira, nosso caminho é verdadeiro, nossa atividade é verdadeira, quando conduzem à glória do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo ele deve ser glorificado. A sua vida, meu irmão, é autêntica, se for vida vivida para o Pai. Se for vida vivida diante do Pai, com Jesus e por Jesus. Por que é que Jesus é tudo para a gente? Porque Jesus é o caminho para o Pai. Porque em Jesus o Pai reinou. Porque em Jesus nós temos a vida verdadeira, a vida que vem do Pai. São João não diz? Nós vos anunciamos a vida que estava junto do Pai e que nos apareceu. Essa vida é Jesus. A gente pode pegar na vida, ver a vida, abraçar a vida, comer a vida na Eucaristia. A vida é Jesus, que se esvaziou totalmente de si para fazer a vontade do Pai. Veja, como João se esvazia de si para fazer a vontade de Jesus, para testemunhar Jesus. Um outro dado, Mateus afirma que veio Jesus da Galileia ao Jordão à procura de João, a fim de ser batizado por ele. Que coisa! Humildade de João, que vive para anunciar um outro. Humildade de Jesus, que vem da Galileia para fazer-se batizar por João. Meu Deus, Jesus entra na fila dos pecadores. Quem era que recebia o batismo de João? Quem vai receber as cinzas amanhã. Quem se reconhece pecador, quem se reconhece falho e quer entrar no caminho quaresmal. Pois bem, quem se reconhecia pecador e queria se preparar para receber o Messias. A água, o batismo de João é igualzinho o rito das cinzas. Igualzinho. Era um rito que simbolizava arrependimento, busca de conversão, preparação para receber o Messias. Pois Jesus entra na fila dos pecadores. Veja, Jesus se faz um conosco. Ele que não tem pecado, toma sobre si, está mostrando. É um mistério doloroso. Ele está mostrando que ele é o servo que vai tomar sobre si os nossos pecados. Vai ser ferido com as nossas feridas. Pois bem, João entra nessa fila. E João, que não conhecia Jesus, João nunca tinha visto Jesus. Vocês podem dizer, e São Lucas não diz que quando nasceu João Batista, Maria estava lá? Estava, grávida de Jesus. João e Jesus nunca se conheceram. Então é a primeira vez que João vê Jesus. Vejam, mas ao colocar-se diante dele, subitamente reconhece-o e perturba-se. João tentava dissuadi-lo, dizendo, eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? João não compreende como é que aquele de quem ele mesmo não era digno de abaixar-se para desatar as sandálias, como é que ele pode agora ser batizado por ele, simples servo? A resposta de Jesus é impressionante. O que é que Jesus diz a João?
deixa estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. O que é a justiça na Bíblia? A vontade do Pai, a vontade de Deus. Olha o que é que Jesus diz a João. João, não se meta com isso. Tu e eu devemos cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai é esta. Ou seja, nesse batismo, Jesus já está mostrando o batismo da cruz que ele vai receber. Então vejam vejam, meus irmãos, como o verdadeiro servo de Deus, tanto João quanto Jesus, o Filho amado, o verdadeiro servo de Deus coloca-se na vontade do Pai. João não entende não, mas escuta Jesus e o Evangelho diz consentiu. Quer dizer, sentiu com Jesus. Quantas vezes o Pai nos pede coisas que a gente não vai entender? Quantas vezes na vida de vocês a vontade do Pai vai aparecer tão misteriosa, tão dolorosa, tão dolorosa? Quem dera que nessas horas a gente possa dizer como Jesus, convém cumprir toda a justiça. Convém cumprir, Pai, a tua vontade. Pai, faça-se em mim a tua vontade. E como dói, viu, meus irmãos? É a dor do reino de Deus. Não é arrumadinho. Não é uma coisa... Muitas vezes a gente entende as coisas direitinho. Mas quantas vezes a equação da vida não fecha? Quantas vezes vocês vão dizer, meu Deus, por quê? Meu Deus, por que eu tenho que passar por isso? Meu Deus, eu nunca esperei isso na minha vida. Meu Deus, tu me chamaste, tu prometeste ser fiel, e agora? Isto. O que Maria deve ter sentido quando olhava a cruz e escutava, recordava a palavra do anjo? Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O seu reino não terá fim. Esse é o sonho, essa é a promessa. E aquela cruz triste era a realidade. Veja. Convém cumprir toda a justiça. Convém fazer a vontade do Pai. Mas para isso eu tenho que sair de mim. Eu tenho que me esvaziar de mim. Então vocês vejam, meus irmãos, os verdadeiros enviados de Deus não são protagonistas. Não se preocupem em colocar-se no centro da cena. Não determinam eles mesmos os tempos, os modos, os caminhos e muito menos os resultados. É profunda a consciência de João de estar a caminho na presença de um outro, do Deus Santo de Israel. E assim concorda com Jesus. E Jesus, a justiça deve ser cumprida, mas observe-se bem. Ele, João, não sabia que deveria ser assim. Aceita na fé. Aceita quando Jesus lhe revela que esta é a vontade de Deus. Vontade que ele mesmo não compreendia. E porque ele consente, porque faz a vontade do Pai, vai aparecer o desígnio de Deus. Jesus é batizado, profetizando já o batismo de sangue na sua cruz, mostrando-se igual, solidário conosco, nós pecadores, ele o santo. Porque João consentiu, porque João acreditou e batizou Jesus, o céu se abriu. E Deus revela o seu ungido. Este é o meu filho amado. Veja. Imagine que João, com uma falsa humildade, dissesse, não vou te batizar. Não faço. Não. João sai de si. Veja o mistério da obediência à vontade do Pai. Ah, mas eu tinha um projeto. O meu projeto era ser padre numa paróquia assim, realizar tal obra. E a vontade do Pai desmancha tudo. E aí? Eu saber sair de mim e fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai. Tenho consentido com a vontade do Senhor na minha vida?
Ou ao invés, procuro sempre um modo de fazer a minha vontade? Dou sempre um jeitinho para fazer a minha vontade e não a do Pai? Jesus convida João a um passo que ele mesmo não pensava ter que dar: batizar o Messias. João não se prende à sua própria vontade, mas buscando a vontade de Deus, obedece. E você? Procura sair de si próprio para obedecer à vontade de Deus, que se manifesta no concreto da vida? E essa vontade se manifesta muitas vezes na palavra da igreja, na palavra do bispo, na palavra dos formadores, numa palavra de um colega, num acontecimento. Cuidado, meus irmãos. Eu digo cuidado, meus irmãos, e vou dizendo a mim também. Cuidado, porque a gente é mestre em calar a voz de Deus. Com muito jeitinho a gente vai calando as vozes do Senhor. E vai fazendo do jeito da gente. E depois diz: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Mentira! Mentira! O Senhor fala, o Senhor grita, mas você só quer escutar você próprio. Então, saber de verdade, colocar-se à escuta. Dá-me, Senhor, um coração que escuta. Dá-me, Senhor, um coração capaz de verdadeiramente buscar a tua vontade e a tua justiça. Bom, mas ainda há dois aspectos, bem rápidos aqui, impressionantes na relação de João com Jesus. Duas coisas interessantes. Primeiro, depois que João encontra Jesus e cumpre a justiça, batizando Jesus, fica-lhe claro que sua hora chegou. É como o coitado de Bento XVI. Ficou claro para ele que a hora dele chegou. Aqui ninguém tem o direito de entrar. Ninguém tem o direito de se meter. É a consciência de um homem reto, de um amigo de Cristo, diante do seu Senhor. Aqui é entre ele e Jesus, como foi entre Pedro e Jesus, às margens do mar da Galileia. Aqui a gente não pode entrar. Nunca se julguem juiz da consciência de ninguém, muito menos do Santo Padre, um homem reto. Veja, fica claro para João: chegou minha hora. É necessário que ele cresça e eu diminua. Por isso, de modo corajoso e desapegado, repare que gigante é esse João Batista. Aponta Jesus para dois de seus discípulos. É ao novo mestre que devem seguir doravante. No dia seguinte, João se achava lá de novo com dois de seus discípulos. Ao ver Jesus que passava, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. João perde dois discípulos para Jesus. João aceita e, passando, conforma-se que sua hora está chegando. A voz passará, ficará a palavra. Se vocês não se prepararem assim, vão ser padres com 70, 80 anos, agarrados na paróquia. E o bispo querendo mandar um padre para substituir ou ajudar vocês. E vocês dizendo que não querem, para não largar o osso. Como é diferente de João. Feito um padre lá na arquidiocese, já velhinho de cama, mas não queria largar a paróquia. Quando o bispo chegava, ele se levantava, já se acabando, e começava a pular, para dizer: eu estou bem. Estou bem o quê? Já se acabando, a paróquia se acabando. Mas a gente fica, se agarra, porque colocou a vida nisto e não no Senhor. Como um vigário-geral numa diocese, que adoeceu gravemente, não podia mais exercer nada, mas disse ao bispo: nomeie outro, mas não me tire, porque se me tirar o título de vigário-geral, eu morro. Oh, meu Deus! Mas por tão pouco. Mas como a gente é, mas vocês, eu posso ser assim. Largamos tudo por Cristo, para depois nos apegar a uma besteira.
Vejam, meus irmãos, a gente é assim. A gente agora ri. E vocês, quando forem vigários gerais? Ou párocos? Vejam, nós somos assim. Vejam a grandeza de João. Diz a 2 discípulos, é a ele que devem seguir. Repare que coisa. A voz passará, ficará a palavra. É de admirar a liberdade desse homem. O precursor revela uma profunda pobreza, uma impressionante e comovente obediência ao plano de Deus. Trata-se de um homem extremamente livre interiormente. Mas o que é que pode fazer a gente livre interiormente? Somente o apego a Deus. Quando Deus é meu tudo, eu sou livre em relação a tudo. Quando Deus é meu tudo, a minha relação com as coisas, com as pessoas, com as situações, é uma relação de liberdade. Eu valorizo, prezo, mas não digo nunca, isso é minha vida, sem isso eu não vivo. Não. Porque Deus é minha vida, Cristo é minha vida. Cristo é o alicerce da minha existência. E a segunda coisa, para terminar, vejam só, reparem como Deus pega a gente até o fim da vida. Vai pegar João. João havia pregado a conversão. João havia pregado uma forma de batismo como preparação para o reinado de Deus que o Messias deveria trazer. João havia encontrado Jesus, reconheceu como Messias, entregou-lhe 2 de seus discípulos. Agora João está preso. Preso pela fidelidade a Deus, preso para cumprir a justiça. Preso porque disse a Herodes, não te é lícito estar com esta mulher. Mas na verdade preso porque tinha de terminar morrendo para profetizar a morte de Cristo. Vejam, João está preso. E na prisão, João vai ter o último combate da vida dele. Olha o que diz o Evangelho. João, ouvindo falar na prisão a respeito das obras de Cristo, João se desconcerta. Olha a pregação de João. João tinha pregado um Messias que vinha cuspindo fogo. Veja, o machado está na raiz da árvore. A árvore que não der fruto será cortada. Ele vem com a peneira. João imaginava o Messias, um Messias juiz, um Messias vingador de Deus. Aí na prisão escuta falar de Jesus. Entrou na casa dos publicanos, anda acompanhado de prostituta e de pecador. Veja, é manso. Aí João fica perplexo. Mas não era esse? Não era assim o Messias que eu esperava? Veja, não era assim o Papa que eu esperava? Eu esperava um Papa diferente, que fizesse como eu pensava. Veja, que assinasse o meu projeto de igreja. É esse? Esse é para frente demais? Ou esse é para trás demais? É esse? João, coitado, está perplexo. E então veja, o que é que ele faz? Enviou a ele os seus discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que há de vir? Ou devemos esperar outro? Veja, João com toda sinceridade manda perguntar a Jesus, és tu mesmo o Messias? Ou ainda não és tu? Ainda não é o Messias? Veja, Jesus respondeu-lhes. Então Jesus chega aqueles 2 lá perguntando. Jesus deixa lá os 2 um pouquinho. Ensina, cura, dá vista ao cego, exorciza. No fim, chama os 2 e diz, ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os pobres são evangelizados. Eram sinais que os profetas tinham dito do Messias. Então vão dizer a João, sou eu mesmo. E manda mais um recado para João, e para mim, e para você. Bem-aventurado aquele que não ficar escandalizado por causa de mim. Veja, Jesus não era exatamente o tipo de Messias que João esperava.
Era manso, humilde, companheiro dos pecadores. Por isso manda seus discípulos perguntarem a Jesus. E o Salvador responde que ele é o Messias anunciado por Isaías. E convida João a aceitá-lo e não se escandalizar por causa dele. Que coisa, meus irmãos. Mesmo aquele que havia anunciado o Messias de Deus e havia colocado toda a vida a serviço dele, teve de se deixar até o fim. Teve de converter-se até o término da sua missão. Quantas vezes Jesus escandaliza a gente? Eu tenho 49 anos de idade, 20 de padre, 4 anos de bispo. Quantas vezes Nosso Senhor já me escandalizou? Porque não fez como eu esperava. Porque como eu pensava que ele faria, ele não fez. E nessa hora, só tem 2 saídas para a gente. Ou se render e dizer: Senhor, faça-se a tua vontade, não a minha. Ou a gente largar e ir embora. Veja, Cristo não corresponderá às expectativas de vocês. Cristo mudará as expectativas de vocês. Cristo não responderá às questões de vocês. Cristo mudará as questões de vocês. Cristo não se converterá a vocês. Vocês têm de se converter a Cristo. E no fim da vida, quando olharem para trás, vão tomar um susto e dizer: mas meu Deus, eu não esperava nunca que o caminho fosse esse. Eu não esperava nunca que fosse assim. Mas se forem fiéis, se forem obedientes, também vão dizer: muito obrigado, Senhor. Vão rezar como o salmista: ó meu Deus, de coração eu vos dou graças, porque fizestes muito mais que prometestes. É uma aventura. E caminhar com Deus é uma aventura. É uma aventura. A mais bela que existe. Por tudo isso, porque João foi assim. Veja, e no fim João aceita e vai morrer em paz. Por tudo isso, esse santo profeta de Deus mereceu um elogio tão belo de Jesus. Escutem, para terminar. Ao partirem eles, aqueles 2, começou Jesus a falar a respeito de João às multidões. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento, que não sabe o que quer, que não tem rumo? Mas que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas, em busca de si próprio, um vaidoso, um bobão? Mas os que vestem roupas finas vivem nos palácios dos reis. Então que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim. E mais do que um profeta. É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior que João o Batista. Esse homem que foi tão pequeno para si próprio, esse homem que foi tão livre. E no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. João pertence ainda ao Antigo Testamento. O menor na Nova Aliança. O menor depois da morte e ressurreição, que recebeu o batismo, que comungou a Eucaristia. O menor ainda é maior que João, que pertence ao Antigo Testamento, a Antiga Aliança. Também nós corremos sempre o risco de nos escandalizarmos com o Senhor Jesus. Seu modo de ser e de agir, seus preceitos, quantas vezes nos assombra e surpreende. Você tem sabido abrir-se para o Senhor quando Ele o surpreende nos acontecimentos e situações da vida? Tem sabido reconhecê-lo? Ou tem renegado, escandalizado? Quantas vezes vocês que já são mais velhos no seminário, dizem: meu Deus, eu nunca pensei que o seminário fosse assim.
Eu nunca pensei de passar por isso. Pois é, estão passando. Estão passando. Aprendam a reconhecer o Senhor também aí. Aprendam a dizer, como o discípulo amado disse, naquela manhã, à beira-mar, quando aqueles discípulos estavam pescando, e Jesus apareceu à margem. O que é que João diz? É o Senhor. João o reconhece. Que vocês saibam dizer, és tu, Senhor. És tu. Não como eu esperava. Não como eu encomendei. És tu. Ajuda-me a confiar em ti. Ajuda-me a reconhecer-te. Ajuda-me a te dizer sim. Um sim confiante. Um sim generoso. Bom, fiquem com João Batista nessa manhã. E pensem nessas coisas.